Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, perguntamos de qual lugar abençoado do nosso imenso Brasil, de norte a sul, leste a oeste, ou então do mundo, de qual país você assiste ao Foco do Brasil? Conte aí, comente, também deixe sua opinião, também participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E olha que interessante, se você quiser colaborar com o nosso jornalismo, com conteúdos em vídeo ou informações, mande no seguinte e-mail, apoio@focodobrasil.com, apoio@focodobrasil.com. A equipe de redação vai analisar a relevância e a integridade da informação e, se for aprovada, sua colaboração poderá ser utilizada aqui no Foco do Brasil. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Bolsonaro viajou para o Espírito Santo a fim de participar de cerimônia de entrega de 434 casas populares do Residencial Solar São Mateus, em São Mateus, que fica no norte do Espírito Santo. No caminho entre o aeroporto de São Mateus e o residencial, o presidente desfilou em carro e acenou para os apoiadores que lotaram as ruas à espera de sua passagem. Antes da solenidade, o presidente entrou em uma das casas e plantou com uma criança uma árvore em frente a uma das residências. Acompanharam o presidente Bolsonaro na cerimônia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro Rogério Marinho, ministro General Heleno, deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-senador Magno Malta, entre outros. O mito chegou! É o presidente do povo brasileiro! É isso aí! Adivinha quem chegou aqui? Ele tá com o prefeito da periferia. É melhor já ir se acostumando. O presidente do povo, do empresário e do homem do campo. Ele governa com amor. No seu coração, Bolsonaro, São Mateus, é só gratidão. O povo grita forte aí, o mito chegou! Vambora, vambora! O mito chegou! Viemos aqui para um evento que pode ser simples para algumas pessoas, mas para quem já passou pelo sofrimento de não ter uma casa própria, sabe o quanto vale isso para essas 400 e poucas pessoas que estão recebendo as suas chaves. Tem uma passagem bíblica que é muito clara, quando diz que se você for frouxo
Na hora da angústia, tua força é pequena. Devemos enfrentar os problemas, não temer, decidir, levantar a cabeça e prosseguir. Ter sempre a verdade acima de tudo. Saber que ela nos liberta. Por muitas vezes dói ouvir certas palavras, mas isso nos conforta, porque somos humanos e erramos. Quantas vezes eu errei, mas jamais eu errei por omissão. A gente não pensa em reeleição, a gente pensa em bem servir a nossa população. Isso nos dá uma energia que pouca gente pode sentir. Não existe prazer maior do que esse, do que poder ser útil à sua pátria. Chegamos para fazer a diferença. E não tem preço andar pelo Brasil e ver essa turma de verde e amarelo ao nosso lado. Ver renascer o patriotismo, ver que o povo brasileiro é conservador, que mais de 90% são cristãos e que todos eles amam, respeitam e defendem a família brasileira. E um dos temas mais delicados da pandemia e que preocupa muito aos pais é a questão da educação. Um tema que está em evidência dentro do cenário educacional, o ensino domiciliar. A deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, Bia Kicis, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, comemorou uma proposta aprovada na CCJ, que é a que trata do homeschooling, ou ensino domiciliar. Foram 35 votos contra 24. O projeto inclui no Código Penal a disposição de que a prática de ensino domiciliar não caracteriza o crime de abandono intelectual. A esquerda, é claro, fez obstruções. O pessoal do PT teve a cara de pau de falar que o projeto ele prejudica o direito fundamental das crianças de receberem educação. Curioso, né? Curioso porque eles brigaram então e estão brigando para que os pais não tenham o direito de educar os seus filhos em casa. São as mesmas pessoas que hoje, durante essa pandemia, defendem que os pais sejam obrigados a ensinar seus filhos em casa. Então, o homeschooling, ele não é para obrigar todos os pais a educarem os filhos. Não, é para deixar a possibilidade daqueles pais que têm condições, que têm interesse, que querem participar da educação dos seus filhos, que eles possam fazer isso de forma espontânea. O que a gente tem durante a pandemia são pais sendo obrigados a ensinar os seus filhos, muitas vezes sem nenhuma estrutura, às vezes são pais que não têm tempo, que não podem. Ou seja, homeschooling obrigatório pode, o que não pode é a possibilidade de escolha. Você vê como o desejo de mandar nas pessoas, o autoritarismo dessas pessoas fica cada dia mais evidente. Bem, o fato é que, de acordo com a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, a ANED, em 2018 existiam no Brasil 7.500 famílias educadoras, com cerca de 15 mil estudantes. E agora, com essa aprovação, foi aprovado então na CCJ, deve ser votado no plenário da Câmara, vai para o Senado Federal. Passando pelo Senado Federal, vem para a sanção do presidente da República. Então, com a aprovação desse projeto, as famílias elas não ficam expostas à justiça. O Código Penal hoje define como crime de abandono intelectual deixar sem justa causa uma criança de 6 a 14 anos fora da escola. Pais ou responsáveis podem ser punidos com detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. De Brasília, Andréa Luiza Matias. O dia da expulsão de Maia do DEM. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deve ser expulso do DEM, Partido Democratas, nesta segunda-feira. Maia faz parte da legenda desde 2007,
quando ela foi fundada para suceder o antigo PFL, partido do qual ele também fazia parte. Para o dia 14 agora está marcada uma reunião da Executiva Nacional do partido. Na ocasião, a deputada professora Dorinha vai apresentar o relatório do processo interno ao qual Maia responde. E parece mesmo que o relatório concluiu pela expulsão do ex-presidente da Câmara. As relações entre Maia e o presidente do DEM, ACM Neto, estão estremecidas, como sabemos, desde que o DEM abandonou a candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro, favorecendo Arthur Lira, que consequentemente se elegeu para o comando da casa. E mais, gente, no cenário político, parece que Maia vai se encontrar com outro polêmico político do Rio de Janeiro, o Freixo. Eles vão se encontrar, talvez, no novo partido que Maia deva possivelmente se filiar. Embora tenha uma longa trajetória política no PSOL, o deputado federal Marcelo Freixo agora segue rumo ao PSB, na tentativa de se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Ele quer ver-se ali descola da imagem de radical, imagem que o acompanha no PSOL. Freixo não descarta ter até o ex-presidente FHC do PSDB a seu lado no palanque. Segundo ele, a esquerda não pode repetir os erros da eleição passada. Portanto, em breve teremos Maia e Freixo possivelmente se encontrando no PSB de Kassab. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a liberação de 415 milhões para testes envolvendo possíveis vacinas 100% nacionais contra o novo coronavírus Covid-19. A medida abre um crédito suplementar de 1,1 bilhão de reais para os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os recursos são provenientes do remanejamento de despesas discricionárias, segundo o governo. Os 415 milhões de reais serão destinados a testes clínicos nas fases 1, 2 e 3 de imunizantes contra a doença causada pelo novo coronavírus. As potenciais vacinas estão sendo desenvolvidas no Brasil com apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a Petrobras reduzindo o preço médio da gasolina nas refinarias em cerca de 2%, ou 0,05 de real por litro, para R$ 2,53 por litro, a partir deste sábado, dia 12. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da petroleira. O impacto de alterações nos preços dos combustíveis, alterações feitas pela Petrobras nas refinarias sobre os consumidores finais dos postos, não é imediato e depende de uma série de questões como impostos, margens de distribuidores e revendedores, além da adição de biocombustíveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a indicação da vacina da Pfizer para crianças com 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar essa nova faixa etária para o Brasil. Uma ótima notícia, gente. De acordo com a agência, a ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. Antes, a vacina estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Até o momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo para vacinas contra a Covid-19 no Brasil. E, gente, com uma nova remessa, com 936 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech, que desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, na noite desta quinta-feira, dia 10, o Ministério da Saúde recebeu da farmacêutica um total de 2,3 milhões de doses do imunizante somente nesta semana. Na terça, dia 8, foram recebidas cerca de 527 mil doses, na quarta, mais 936 mil doses. De acordo com o planejamento do Ministério, deverão ser entregues no mês de junho mais de 12 milhões de doses da vacina da Pfizer. Os dois contratos fechados com a farmacêutica
prevêem um total de 200 milhões de doses até o fim deste ano. Até o momento, mais de 5,9 milhões de doses da Pfizer-BioNTech foram enviadas para todo o Brasil. Neste mês de junho, há a previsão de recebimento, portanto, de um total de 12 milhões de doses da Pfizer. E depois de uma semana com debates sobre voto impresso, a reforma administrativa, outros assuntos importantes estarão em pauta na semana que vem na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentou algumas pautas do plenário para a próxima semana. Após reunião de líderes, Lira afirmou que a proposta que altera a lei de improbidade administrativa poderá ser votada na próxima semana. Segundo ele, o relator do texto, o deputado Carlos Aratini, fará mais algumas reuniões com alguns partidos para apresentar o seu parecer. A proposta, ela estabelece que caberá ao Ministério Público propor ações de improbidade administrativa, assim como a aprovação de eventuais acordos com os envolvidos. Já as ações de ressarcimento continuam na titularidade do ente público que foi lesado. Outra proposta apresentada por Lira, que poderá ser votada na próxima semana, é uma medida provisória que tem o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no país. O texto enviado ao Congresso Nacional promove diversas mudanças na legislação para simplificar a abertura de empresas, facilitar o comércio exterior e ampliar as competências das Assembleias Gerais de Acionistas. Lira disse também esperar que o projeto sobre regularização fundiária tenha seu relatório apresentado nesta semana para ser levado ao plenário. O texto estabelece critérios para regularização fundiária de imóveis da União, incluindo assentamentos. As regras são restritas a áreas ocupadas até julho de 2008, com até 6 módulos fiscais, unidade fixada para cada município pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que varia de 5 a 110 hectares. De Brasília, Fábio Santos. E João Amoedo pensou bem e depois de anunciar, desistiu de ser candidato em 2022? Minha gente, ao que tudo indica, o Novo terá de procurar um novo representante para disputar as eleições de 2022, já que João Amoedo desistiu da sua candidatura. Ele anunciou por meio das redes sociais que depois da repercussão do anúncio da candidatura dele em 1º de junho, ele decidiu declinar ao convite anterior recebido. Bem, o pessoal lembrou bastante, né, da campanha de 2018, o João Amoedo teve 2,5% dos votos e desde a campanha de 2018 tudo que ele tem feito é atacar o presidente Jair Bolsonaro. A sua campanha, digamos assim, vamos combinar, desde 2018, acabou a eleição, a campanha para 2022 já começou. Cada quem escolheu ali a sua pauta para trabalhar aí durante esses 4 anos. E João Amoedo se agarrou, então, nessa oposição ferrenha ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, desde que a pandemia começou, ele vem colocando na conta do presidente os óbitos, o emprego, enfim, tudo que ele pode, ele coloca na conta do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o representante do Novo, ou melhor, um dos integrantes do Novo, que quer ser um diferentão do Lula ou do Bolsonaro, mas faz a mesma política do Lula, né? O Novo agradeceu também por meio de redes sociais, agradeceu o estimável esforço de João Amoedo. Eu fico imaginando, né, o Amoedo com toda aquele ânimo dele quando a pessoa fala assim, esforço, garra, né? São adjetivos que não combinam muito, mas isso é só a minha opinião. Então, agradeceram o esforço do João Amoedo, que se dedica, segundo eles, há mais de uma década para a construção e consolidação do Novo. O presidente do Novo,
nacional do Novo, também o Eduardo Ribeiro, ele lamentou profundamente a desistência do João Amoedo e disse que pediu que ele reconsiderasse, mas a decisão já estava tomada, já era definitiva, e ele disse que eles vão continuar firmes, cumprindo o papel na construção de uma via que livre o Brasil de Lula e de Bolsonaro. É engraçado que quando o negócio aperta, eles correm todos para o lado do Lula. É aquele anti-Lula, assim, só para dar uma maquiada, né? Enfim, vamos aguardar então para ver qual será a terceira via do Novo. De Brasília, André Luiza Matias. E depois da pressão da Globo, que claramente não queria que a Copa América acontecesse agora, com a transmissão da emissora de Silvio Santos, vimos que, inclusive, integrantes da Globo tiveram encontros com integrantes da Confederação Sul-Americana de Futebol, você viu? Com direito até pedido de perdão para tentar tirar do SBT ou tentar garantir a transmissão futura da Copa América, mesmo depois dos imbróglios de negociações. Agora, o SBT emitiu então uma carta aberta sobre a transmissão da Copa América no Brasil na TV aberta. Após vencer a disputa com a Rede Globo pelos direitos televisivos da Copa América, a emissora, o SBT, volta a transmitir o campeonato após 32 anos, neste domingo, quando teremos Brasil e Venezuela na abertura. Na carta aberta divulgada à imprensa, a emissora de Silvio Santos abordou temáticas envolvendo a segurança aos envolvidos na competição e os deveres da emissora com a Copa América. Alguns trechos da carta dizem: o esporte sempre foi um dos instrumentos de formação e de inclusão social, propiciando à população em geral o acesso a uma vida mais saudável e a oportunidade concreta de ascensão social para milhares de jovens. Justamente por entender essa importância, o SBT decidiu voltar a disputar os direitos de futebol e, com profissionalismo e respeito aos demais concorrentes, tem sido vencedor em torneios relevantes. Assim, no final de 2020, o SBT deu início às negociações pelos direitos de transmissão da Copa América, que legitimamente conquistou e assumiu a obrigação de transmissão onde quer que ocorresse. Ao SBT, cabe informar com isenção, como tem feito desde o início da pandemia, para a devida conscientização sobre a importância do uso de máscaras, do distanciamento social, da não aglomeração de pessoas e desejar que consigamos avançar rapidamente com a vacinação de toda a população, para assim superarmos essa enorme crise que tantas vidas já levou em nosso país e no mundo e pelas quais lamentamos e nos solidarizamos. O SBT acredita na capacidade da Conmebol para a organização segura do torneio e espera que tudo corra bem com os atletas, delegações e profissionais envolvidos em sua execução e cobertura, e que a transmissão possa levar um conteúdo de qualidade ao nosso público e aos nossos patrocinadores, formam alguns trechos da carta da emissora de Silvio Santos, que também é uma resposta aos críticos políticos e, sobretudo, à própria Globo, mas também uma forma de respeito e de comunicação a toda a população brasileira. A Copa América, como dissemos, começa neste domingo com Brasil e Venezuela. O plenário da Corte não deverá se opor à indicação do ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposenta em 5 de julho. O favorito do presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga na Corte tem a aprovação de 9 dos 11 ministros, segundo apurou o jornal Gazeta do Povo. A informação circula no Senado, Casa Legislativa, responsável por sabatinar e aprovar os indicados à Corte durante votação na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda assim, boa parte da Corte prefere que Marco Aurélio Mello seja sucedido pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apesar de não se opor a Mendonça. No Senado, as chances de aprovação do ministro da AGU também são consideráveis. De acordo com os senadores da CCJ, ouvidos pela Gazeta do Povo, a tendência é a de que seu nome seja aprovado caso a indicação ocorra.
E veja como são as coisas. Moro, Sérgio Moro, agora vai ter problema na justiça com Lula. O petista entrará com ações na justiça contra o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, por danos morais. A informação é da Veja. De acordo com Veja, a questão será tratada por Lula com seus defensores tão logo os ministros da corte concluam, no próximo dia 23, o julgamento da suspeição de Moro no caso do triplex no Guarujá, do petista. Declarado suspeito na corte, o ex-juiz será parte do discurso eleitoral de Lula, que voltará a martelar agora com respaldo judicial da justiça de que foi perseguido por Moro. Tá aí, as coisas invertidas no nosso país. O juiz que analisou as provas, as informações, não é? Depois da análise, todo o trabalho da Procuradoria, procuradores, Ministério Público, Polícia Federal, agora o juiz, de repente, vira réu de Lula na justiça. Vamos ver no que dá isso. Conta-se que o avô do conhecido compositor alemão Moses Mendelssohn estava muito longe de ser bonito. Ele era baixo e tinha uma corcunda grotesca. Um dia, visitando um comerciante na cidade de Hamburgo, conheceu a sua linda filha e logo se apaixonou perdidamente por ela. Entretanto, a moça, ao vê-lo, logo o repeliu. Aquela aparência disforme quase a enojou. Na hora de partir, Moses se encheu de coragem e subiu as escadas. Dirigiu-se ao quarto da moça para lhe falar. Desejava ter sua última oportunidade de falar com ela. A jovem era de uma visão de beleza incrível. E Moses ficou entristecido porque ela se recusava até mesmo a olhar para ele. Timidamente, ele lhe dirigiu uma pergunta muito especial. Você acredita em casamentos arranjados no céu? Com os olhos pregados no chão, ela respondeu: acredito. Também acredito, afirmou Moses. Sabe, acredito que no céu, quando um menino vai nascer, Deus, lá no céu, anuncia a menina com quem vai se casar. Pois quando eu me preparava para nascer, acho que Deus mostrou minha futura noiva. Ela era muito bonita. E o bom Deus disse: sua mulher será bela, contudo terá uma córcova. Imediatamente eu supliquei: Senhor, uma mulher com uma córcova será uma tragédia? Por favor, permita que eu seja encurvado e que ela seja perfeita, diz a parábola. Nesse momento, a jovem, emocionada, olhou diretamente nos olhos de Moses e se apaixonou. Aquela era a mais extraordinária declaração de amor que ela jamais imaginara receber. Lentamente estendeu a mão para ele e o acolheu no fundo de seu coração. Casou-se com ele e foi uma esposa devotada. O amor verdadeiro tem lentes especiais para ver o outro. Vê além da aparência física e vê a essência. E assim ama o que é real. A aparência física pode se modificar a qualquer tempo. A beleza exterior pode vir a sofrer muitos acidentes e se modificar repentinamente. Quem valoriza o interior do outro é como um hábil especialista em diamantes que olha a pedra bruta e consegue descobrir o brilho da preciosidade. É como o artista que acaricia o mármore, percebendo a imagem da beleza que ele guarda em sua intimidade. Este amor atravessa os portões desta vida e se eterniza no tempo, tendo capacidade de acompanhar o outro
até na eternidade. Este é o verdadeiro amor, diz o autor desconhecido. Pense nisso. E um ótimo Dia dos Namorados aos novos e também aos eternos apaixonados.